Bom dia, Brasil, bom dia, brasileiros. Um prazer imenso aqui fazer um pequeno vídeo para a nossa meditação nesse dia de hoje, dia 12, né? 12 de maio. Meu amado irmão, minha amada irmã, católicos evangélicos, abra a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Tem como um tema unção dos doentes. Assim diz a palavra de Deus. Amados irmãos, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor Deus o restabelecerá. Porém, se ele cometeu pecados, serão perdoados. Confessai, diz o Senhor, os vossos pecados uns aos outros. E orais. Só um minutinho aqui. Dando continuidade. Confessais, diz a palavra do Senhor, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito importante. A oração do justo tem grande eficácia. Porém, amado irmão, Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou, porém, de novo, e o céu deu chuva. A terra deu frutos. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou da presença do Senhor para longe da verdade que é de Jesus. Porém, sabais, aquele que fizer um pecador retroceder, quer dizer voltar, né? Voltar para o Senhor dos seus erros, porém salvará a alma porém salvará a alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecado. Como interpretar essa leitura, meu amado irmão? Como a gente meditar? Primeiro, no versículo 16, diz assim, né? Confessais vossos pecados uns aos outros. Mas o nosso irmão, do qual tenho maior respeito e maior carinho, nosso irmão evangélico, mas eles dizem que só deve se confessar os nossos erros, nossos pecados, somente a Deus. Como entender? Como a gente entender essa colocação? No meu entendimento, o próprio Deus está dizendo aqui que a gente queira ou que não queira. Eu preciso de você, não é isso? Você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Por isso quer dizer, essa união, isso é uma união para que a gente possa ajudar aquele que está caído no seu erro, no seu pecado, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. A Bíblia diz aqui que fará sumir multidão de pecado, não só um, mas multidão de pecado, e curará o enfermo. O enfermo não só é a pessoa quando está com uma enfermidade
fisicamente não, mas principalmente na alma, por causa do pecado. Né? O pecado, o adultério, o roubo, o mundo do crime, a fofoca, a calúnia, a mentira e tudo aquilo que nos prejudica. E todos os erros que nos prejudicam e que nos afasta da presença do Senhor. Por isso que ele diz assim: confessais os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Então quer dizer, a gente não confessa o nosso pecado, a gente continua na enfermidade, sendo maltratado, sendo pisoteado, pisado. Por quê? Porque o pecado é uma maldição que vem para destruir os corações. Dando continuidade, diz assim: a oração do justo tem grande eficácia. Versículo 17. Elias, aqui dá o exemplo de Elias. Elias orou, Elias era um homem pobre como nós. Pobre como nós. E orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu seus frutos. Essa firmeza de fé de Elias, porque Elias alcançou? Porque Elias, ele se entregou totalmente a Deus. E é o que falta na vida de cada um de nós. Talvez você, a gente não tenha se entregado ainda com fervor. Muitas vezes a gente está olhando pelo nosso passado, do que fizemos de bom ou de errado. Aí muitas vezes a gente coloca uma venda nos nossos olhos e não quer enxergar o adiante, né? O adiante principal, que é a nossa atenção total à palavra de Deus, para que a gente possa se firmar, se fortalecer na fé e assim também se drobar, principalmente, né? Porque quando diz assim, no versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então a gente tem que se drobar. Aí muitas vezes, você, a gente tem vergonha de chegar até um padre, né, de se aproximar de um sacerdote, um padre. Confessar é desabafar, é arrancar aquilo que está dentro do meu coração e do seu coração, prejudicando a sua vida, que é o pecado. Então, o orar é isso. O orar é uma entrega total. A gente deve confiar em Deus e procurar estar em confissão. Entendeu? Estar em confissão. A gente tem que estar em confissão, se confessando para que a gente possa limpar. Quando a gente vai estar com a casa suja, a gente vai lá, pega a vassoura e limpa a casa. Tem que ter, né, uma ferramenta para que você possa utilizar aquela ferramenta e assim limpar a casa. Então a maior ferramenta de a gente limpar o nosso coração é o diálogo, é a confissão. E assim todo pecado será banido e afastado. Que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, amanhã a gente estará aí fazendo um novo vídeo.
e até amanhã, assim se Deus permitir.